A direção do Inter está muito incomodada com algumas situações que acontecem nos bastidores. Vamos trazer detalhes sobre isso. O Colorado que espera fazer anúncios nesta semana de reforços que estarão chegando ao CT Parque Gigante e ao estádio Beira-Rio. Vamos falar também sobre a possibilidade do Inter colocar reservas no Grenal. Que história é essa? A gente vai atualizar tudo aqui no canal. Depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Fala galera, tudo certo? Muito bom dia para vocês. Estou de volta aqui no canal para a gente falar das questões do Inter, o Colorado que faz neste momento pela manhã a sua última atividade no CT Parque Gigante antes da partida contra o Inter de Santa Maria nesta quarta-feira no estádio Beira-Rio. Mas antes da gente falar do time, das novidades, do que o Pesolano está pensando, inclusive em termos de planejamento para os próximos jogos, eu quero falar sobre anúncios que o Inter quer fazer nesta semana. O primeiro não é novidade, é o Rodrigo Vidagra, jogador que chega a Porto Alegre nesta semana, vai fazer os exames médicos, assinar o contrato de empréstimo e ser oficializado, mais uma vez, como jogador do Internacional, já aqui em Porto Alegre, com coletiva de apresentação e tudo mais. O Inter espera também, pessoal, avançar nesta semana na contratação do Alejandro. Essa informação foi confirmada em off por uma pessoa do Internacional aqui para o canal Som da Repórter, que o Inter está avançando aos poucos nesta negociação e que espera, nesta semana, uma conclusão desse negócio. O Alejandro, que coincidentemente ou não, vem do mesmo time do Rodrigo Vidagra, do CSKA Moscou da Rússia. O Inter está tentando seu empréstimo aí junto ao time russo para que ele possa atuar também nesta temporada no Internacional. Os dois clubes que têm essa boa relação, né, já de alguns anos. O Inter negociou, por exemplo, o Bruno Fux, o Moisés com esse clube. Teve o Mário Fernandes, que também veio ao Internacional do CSKA da Rússia. Então é uma boa relação aí que existe entre Inter e os russos e isso pode estar ajudando também nestas negociações, tanto do Vidagra como também do Alejandro. Uma boa notícia de que, pelo menos internamente, o Inter espera concluir esse negócio ainda antes do Campeonato Brasileiro. A direção do Inter está bastante incomodada com uma situação, pessoal, pelo menos parte da direção do Internacional. Por quê? O tema é Cleiton Sampaio. Sim, esse jogador ele tem feito atuações muito ruins, não só nesse ano, mas também na última temporada, e é um jogador que tem desagradado alguns dirigentes. Alguns novos dirigentes, alguns antigos, mas há um certo descontentamento não só com as atuações do Cleiton Sampaio no gramado, mas também com a sua contratação, pelos valores que foram praticados. Na época, cerca de 9 ou 10 milhões de reais foram pagos aí no Cleiton Sampaio, que veio do AVS de Portugal, que é um clube que estava disputando a segunda divisão portuguesa, e o Cleiton Sampaio acabou sendo contratado nesse contexto. Essa informação, inclusive, é do Fabrício Falkowski, do Correio do Povo, sobre esse descontentamento interno em relação a esse jogador e a sua contratação. Vale a gente lembrar, pessoal, que o Cleiton Sampaio ele parte de uma indicação do CAPA, do Centro de Análise e Prospecção de Atletas do Internacional. O CAPA ele analisa diversos jogadores, ele indica algumas contratações, mas é importante a gente destacar, pessoal, que o CAPA não contrata. Apesar de ele estar integrado ao processo de contratações do Inter, não é o CAPA que determina esse jogador vai ser contratado ou esse jogador não vai ser contratado. É claro que existe aí um erro de avaliação e alguém que observou o Cleiton Sampaio cometeu um erro, isso é fato. O jogador que foi analisado pelo Inter no vídeo não é o mesmo que está atuando no clube com a camisa do Internacional. Não é possível alguém ter visto as atuações do Cleiton Sampaio e ter aprovado esta contratação. Então, óbvio que houve um erro do CAPA nesse processo de avaliação, mas, repito, não foi o Centro de Análise de Mercado do Inter que fechou a contratação. Isso
tem nome e sobrenome e é André Mazzuco. Essa contratação é colocada justamente na conta do ex-executivo, que a partir desta indicação do Capa acabou fazendo esta contratação nos moldes que a gente conhece. O pagamento aí de quase 10 milhões de reais e um contrato longuíssimo até o final de 2028. E isso talvez seja o que mais desagrade hoje pessoas no Internacional. Esse contrato muito bem amarrado para o jogador e pessimamente amarrado para o Internacional, porque até pelos próximos 3 anos, o Inter está em contrato com o Cleiton Sampaio. Então, a menos que ele queira sair, que o Inter consiga achar um clube e ele queira jogar nesse clube, ele vai permanecer até o final do contrato. Então, é um negócio muito mal feito e que será prejudicial aí ao Inter nos próximos anos. Além dos 10 milhões investidos na sua contratação, tem o salário mensal e o contrato até 2028. Quero atualizar também, pessoal, uma negociação que eu trouxe ontem aqui no vídeo da manhã, que é a do Arthur Chaves, do zagueiro que joga no Hoffenheim da Alemanha e que o Lucas Colar trouxe que o Inter estava conversando, interessado nesse jogador. Eu consegui confirmar com mais alguns detalhes essa informação, conversei há pouco com uma pessoa envolvida no negócio e o que eu obtive foi, olha, esse jogador ele está descontente na Alemanha, ele praticamente não jogou na última temporada, ele quer minutagem no próximo ano, então ele gostaria de estar em um clube que utilizasse e ver o Inter com bons olhos nesse sentido. Não só o Inter especificamente, mas uma volta ao futebol brasileiro é vista como muito positiva pelo jogador e pelo seu staff. Não há ainda, digamos, uma negociação efetiva em andamento, apenas conversas iniciais, sondagens iniciais que foram feitas aí pelo Inter, até porque você sabe, o Inter tem pelo menos mais um reforço a anunciar ainda nesta semana, que é o centroavante, que pode ser o Alejandro. Então, esse zagueiro pode ser que ele não chegue agora. O Inter conversa, tenta negociar para que talvez até o fechamento da janela possa anunciar mais um defensor. Mas a ideia é começar o Campeonato Brasileiro com esse grupo de zagueiros: Mercado, Félix Torres, Juninho, Cleiton Sampaio e Vitor Gabriel. É claro que o Inter não considera esse grupo suficiente, até porque o Mercado, por exemplo, apesar de ser muito bom zagueiro, ele já tem 38 anos, é um jogador de idade avançada e o Inter busca rejuvenescer a sua defesa, além de, claro, agregar qualidade. Então, o Arthur Chaves entra nesse contexto de talvez ser um jogador que não chegue agora, mas mais para o final da janela é o que o Inter tenta fazer. E para a gente fechar esse vídeo, pessoal, quero falar sobre o planejamento do Inter. Por quê? Os titulares devem entrar em campo pela primeira vez como um time, como um 11 inicial, na partida de amanhã, contra o Inter de Santa Maria. O provável time tem o Rocher ou o Antony no gol, dependendo aí da condição do Rocher. Na lateral direita, o Bruno Gomes. Na zaga, Mercado e Vitor Gabriel, com o Bernabé na esquerda. Meio campo, Ronaldo, Paulinho Paula ou Bruno Henrique, dependendo aí do bid. Paulinho Paula ainda não foi regularizado pela CBF. Mais à frente, o Alan Patrick, Vitinho, Carboneiro e na frente o Borré. Então esse é o time que deve começar a partida de amanhã contra a equipe do Inter de Santa Maria. O grande detalhe, pessoal, é que além desse jogo contra o Inter de Santa Maria, no final de semana o Inter enfrenta a equipe do Grêmio, Clássico Grenal, no estádio Beira-Rio. Na outra quarta-feira já tem estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense. Ou seja, seriam pelo menos 3 jogos em sequência que o Inter teria o time titular, força máxima, jogando quarta e domingo, digamos em 7 dias jogando 3 partidas. Então é por isso, pessoal, que algumas pessoas do Inter internamente cogitam a possibilidade de alguns jogadores serem poupados no Clássico Grenal. Não quero dizer que o Inter vai com o time de reservas no Grenal, está descartado, mas que algumas preservações pontuais possam acontecer. Algum jogador que esteja mais desgastado fisicamente pode ser poupado. O ponto positivo dessa sequência de 3 jogos é que os 3 acontecem no Beira-Rio. Então o desgaste da viagem, por exemplo,
ele não vai acontecer. Mas o Inter vai tomar o máximo de cuidado para que esses 3 jogos tenham ali algo próximo da força máxima, claro, considerando que desses 3 o mais importante não é o Grenal, mas sim a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense. Tá certo, pessoal? Gostou desse vídeo? Deixe seu like aqui nesse conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto no próximo vídeo. Até mais!